Boa noite, Júnior. Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes e Rádio Globo CBN. O Paysandu que começou sofrendo os 2 gols, né, nos primeiros 20 minutos. E depois na outra parte do jogo, né, o Paysandu conseguiu a virada. Né? No jogo, o Paysandu teve mais posse de bola, mas teve ali esse momento meio abaixo, né, nos primeiros 20 minutos. Né? Um time que acabou tendo dificuldade de jogar. Não se sabe se foi pela questão do gramado muito pesado também, né, que estava segurando muito a bola, ou se foram outras questões. Mas no final das contas, o Paysandu conseguiu essa vitória. E acho que numa coisa muito importante também, Júnior, que acho que pode ser destacada por você agora. Esse poder de reação que o grupo está tendo. Saindo de um 2-0, conseguindo a virada ainda no primeiro tempo e sacramentando o resultado no segundo tempo. Rapaz, fantástico, né? Eu, por mim, depois do jogo, no fechamento ali, eu gostaria de falar para eles assim, ó, vocês são fantásticos, fazer a reza e ir embora. Porque não tem muito o que falar depois de uma vitória dessas, porque o torcedor, né, a atmosfera que é criada aqui fala por si só, o semblante dos atletas, da comissão técnica, da diretoria, fala por si só. Então, assim, tem números aqui. E eu tava brincando com vocês, falando, né, para vocês que número é bom só, não brincando, mas falando para vocês, número é bom só quando ganha, né? Mas, mais uma vez, né, a gente foi superior ao adversário, fizemos por merecer, mesmo tendo, não posso dizer que é desatenção, porque aí a gente sempre tenta tirar o mérito do adversário. Os caras foram 2 enxadadas, 2 minhocas, né? A gente fala na gíria aí. Os caras foram 2 vezes lá e foram competentes, fizeram. E a gente, junto com o nosso torcedor, e eu tenho falado direto assim, né, que o nosso time é a cara do nosso torcedor, né? E é verdade. A gente não desiste em momento algum, não desorganiza, sempre muito competitivo. E eu tenho explicado para eles também que essa forma de jogar, essa forma de ser valente, de ser corajoso, desse ímpeto, dessa imposição física, técnica, tática, coletiva, fortalece a nossa união com o torcedor, que merece demais, né? Então foi lindo demais ver o torcedor cantando no final do jogo. Isso motiva o atleta ama isso, porque a gente sabe que nós estamos num time grande, grandíssimo, né? Com uma massa, a gente representa aí mais de 50% de Belém do Pará, que é a torcida do Paysandu. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, mano. Então nós temos que, o mínimo que nós temos que entregar é essa disposição, essa competitividade, essa organização e continuar mentalmente forte, porque sair perdendo 2-0, jogando no Paysandu, esse escudo aqui, que é uma camisa muito pesada, e tu conseguir ter o discernimento, ter a consciência de que não desorganiza, vamos continuar construindo. Vamos continuar circulando a nossa bola, tentando propor o jogo, tentando ser protagonista do jogo. Essa conscientização, obviamente, vem de dia a dia, vem dos atletas quererem evoluir, né? Porque a gente é muito chato, muito perfeccionista, muito detalhista, para justamente chegar no dia do jogo a gente conseguir dar conta como a gente deu hoje. Você falou de números, né, Júnior? O Paysandu que finalizou 23 vezes, sendo que das 23, 10 no gol, né? Então quase praticamente metade das finalizações foram acertadas no alvo. E o detalhe é que esses números, né, é uma média que o Paysandu vem construindo jogo a jogo, né? O Paysandu finaliza bastante, o Paysandu consegue ter posse. Qual é o segredo para que esse grupo, para que esse time consiga ter essa média num momento tão importante da Série C, que é justamente no início da competição, que é onde é importante pontuar e ter bons rendimentos dentro de campo? Eu falei com eles na palestra hoje de novo, que a gente, por exemplo, assim, contra o Brusque, foi um jogo muito parecido com hoje, né? Onde a gente teve o domínio da partida, criou as melhores chances, teve um volume alto de oportunidades e a gente não foi efetivo. O Barra já não foi esse volume de chances como foi contra o Brusque, mas a gente criou também, tivemos nossas oportunidades e a gente não foi eficiente. E aí vai, conversa, aprimoramento técnico, consciência, né, de se estudar, ver onde que precisa melhorar, aquele nível de concentração maior. E hoje a gente criou mais, né? Criamos aí 20 e tantos chutes e, como eu tenho aqui, 9 chutes na área, entendeu? 8 chutes a gol, então, e a gente fez 4. Eu lembro assim,
claramente a chance do Ítalo, que ele não perde aquele gol ali no segundo tempo. E é um cara que fez o quê? 2 gols hoje? O Ítalo? Achei que aquele do Caio lá tinha sido ele. E então tu vê, a gente tem criado as nossas oportunidades, e isso eu fico tranquilo, diferente se a gente não criasse, né? Então nós temos que ser efetivo mesmo, nível de concentração alto, fazer os gols pro nosso torcedor amado aí. Júnior, parabéns pela vitória. Obrigado. Dinho Menezes da Rádio Clube, Grupo RBA de Comunicação. Eu quero perguntar para ti o seguinte, como é que tu administra essa questão de você entrar com o Thalisson? O Thalisson, aliás, está crescendo, né? tá ganhando confiança, e você tá dando Brian, que ali, claro que tem que ter sequência de jogo para que ele ganhe essa confiança mais ainda. Como é que tu faz? Porque, assim, quando eu entro e faço gol e fico sentado no banco, aquilo pode me incomodar e eu posso virar a cabeça. Como é que tu faz para administrar isso nesse grupo que sempre quem entra dá resposta, dá resultado? Sobre os atletas, assim, eu fico feliz do Brian, 18 anos, jogando uma partida dessa. O Yarley, Thalisson, todos os meninos oriundos da base aqui, né? Então, mas eu não estou colocando eles porque eles são da base, eles são queridos, pois são queridos, mas eu não estou colocando eles por esse motivo aí. Eu estou colocando eles porque eles cumprem a função que é determinada daquele modelo de jogo. Não que o Júnior quer, só o Júnior gosta, não. Até pelo contrário, se eles fizerem diferente, e eles sabem disso, que eu falo isso para eles, eu vou me abraçar com eles. Mas essa automatização de movimentações ofensivas, movimentações nossas, esse jogo posicional para ficar criando superioridade numérica nos setores, eu acho que vai fazer diferença num jogo como hoje, por exemplo, que o Botafogo tinha pouco apoio dos beiradas na fase defensiva. Então a gente dobrou muitas vezes Thalisson e Edilson, Cleito e Boni, Marcinho, Cleito e Boni, Caio, Thalisson e Edilson. E Edilson foram também, muito... nesses últimos jogos, cresceu barbaridade. Cara, a gente tem evoluído muito bem, mas com muita humildade de se preparar no dia a dia. Por exemplo, amanhã à tarde nós estaremos lá no CT de novo, treinando, trabalhando, forte, porque nós precisamos evoluir. Então, não tem como ser diferente, sabe? E eu lido facilmente com isso, porque nós não temos ego aqui, nós não temos vaidade. Então, o Thalisson entrou no último jogo, fez gol, cria-se a expectativa de jogar, mas ele sabe que eu estou sendo correto, estou sendo coerente, assim como eu fui com o Rinkel. Então, eu sei que talvez um ou outro, né, torcedor, ou, enfim, metade da torcida, 1/3, 2/4, 3/5, sempre vai ter as suas alternativas. Eu, cara, concordo, mas eu estou no dia a dia ali, então eu consigo, né, esse feeling, esses detalhes do que é o mais importante para o time no momento. Mas não tenha dúvida que o Thalisson pode ser titular, o Tylon, o Arthur, o Cleiton, o Lucas Cardoso, o Salomone, o Libonati. Eu não tenho receio nenhum de colocá-los, porque eu estou no dia a dia ali e eles cumprem a função como é para ser. Eu levo muito em consideração, vocês sabem, o treino. Para mim, o treino hoje está muito próximo do jogo. E se o cara cumpre no treino, ele vai conseguir cumprir no jogo. Mas sabendo que a maioria deles está em formação, vai oscilar, que nem o Rinkel oscila ainda, né? Vai oscilar como o Brian oscila, como o Henrique oscila, enfim. E eu não coloquei o Juninho hoje por falta de opção mesmo, mas se tivesse 6 substituições eu colocaria. Uma pena, cara, não poder usar o Juninho, mas começou, primeiro o Brian saiu com cãibra, aí o Yarley tava com cartão amarelo, né? Aí os beiradas, a gente sabe que os caras andam o tempo inteiro, o Marcinho tava mancando. Pô, pena que eu não consegui colocar o Juninho, enfim, entre outros atletas ali, mas eu gostaria. Agora esse grupo, a gente vê que esse grupo é muito fechado contigo, com a diretoria, com a comissão técnica. Diante desse acontecimento, né, do Castro, você que foi jogador e agora técnico, qual foi o teu comportamento ao saber e ao decidir, já que você é o chefe da comissão técnica? Depois que esse assunto veio da diretoria para a comissão técnica, qual foi o posicionamento do técnico num ato indisciplinar que a própria nota do Paysandu veio trazer isso à tona para todos nós, mas esse assunto já vinha de alguns dias?
Tu respondeu a minha pergunta no início ali, né? Isso é um assunto, diretoria. Então, assim, eles estão responsáveis por isso. A minha responsabilidade é trabalhar com quem se apresenta aqui, com quem está aqui. Jogo, falar de quem está aqui, porque aí já é um assunto que foge da minha alçada aí. Eu é parte técnica, tática, eu sei que tem a disciplina, tudo, mas aí é... Marcelo tá ali, ó. Marcelo, depois tu responde para eles aí, tá bom? Meio toque. Ô Júnior, Michel... Desculpa, tá? Não é falta de respeito para não responder, mas é um direcionamento para mim mesmo. Ó, Júnior, se alguém te perguntar do Castro, o Marcelo tá lá, vai responder, porque é diretoria mesmo. Eu tô entendendo, até porque ainda vai ter a reunião amanhã para se tratar disso, né? Pronto. Ele é danado, ele sabe, ele tenta. Tá esperto. Júnior, Michel antes da Rádio Liberal, parabéns pela Obrigado. vitória. Júnior, o torcedor do Paysandu, assim como nós, né, todo mundo, ninguém sabe se você vai conseguir o acesso no final do ano, mas o torcedor do Paysandu que vem ao estádio ou liga a TV para acompanhar o Paysandu, ele sabe que ele vai encontrar um time mentalmente forte, com intensidade e procurando essa consistência o tempo todo. Baseado nisso, eu queria que você comentasse esses 3 pontos, porque hoje eu vi um time muito intenso e vi o último gol que eu acho que deve ter te deixado muito orgulhoso, né? Seria o DNA do Paysandu sendo trabalhado verdade. E sendo colocado em prática aos 45, sei lá, qual foi o tempo do gol já no finalzinho. Fala um pouquinho de toda essa mentalidade, tudo isso que vem sendo construído dentro desse time. O acesso, nós temos muita confiança, sabe? Mas assim, nós temos que ir passo a passo. Primeiro, nós precisamos classificar. E aí depois se pensa em quadrangular final, né? Temos que ter essa humildade. Vamos começar a vender coisa que não é palpável. Por exemplo, nós estamos com 11 pontos. Nós temos que somar perto de 30 para classificar. Então, assim, faltam 19 pontos, né? Mais 20, né? 19 pontos para a gente classificar, né? Então, assim, é o triplo, quase o triplo do que nós temos hoje aqui. Um dobro não nos classifica. Nos tira longe do rebaixamento, que a gente nem pensa nisso, né? Pela grandeza do clube, pelo que a gente tem em mãos, estrutura, enfim. Então, assim, o que a gente tem entregado hoje foi o que eu prometi para vocês no início aqui. Organização, time sabendo o que fazer na fase defensiva, ofensiva, muito intenso, time que tenta roubar a bola no campo do adversário, com foco, né, e organização muito grande. A gente tem entregado isso, só que a gente vai evoluir. A gente não está no limite, está longe do limite. Com esse cuidado que nós temos, as 3 competições que nós estamos participando, né? Copa Verde é tão importante quanto a Copa do Brasil, mas a gente sabe que o nosso foco principal, a gente nunca escondeu isso, é a Série C. Então nós temos que tomar cuidado, né? Para não ficar perdendo para nós mesmos aí. Obviamente eu não sei que a equipe entra na quarta, sinceramente, porque precisa da recuperação dos atletas, e é uma competição que nos interessa, e não é pouco, porque é o atual campeão, e a gente nunca deixou de desmerecer, que nós erramos uma medida num jogo e aí pareceu que a gente tinha largado, a gente não fez isso. Tem muitos atletas aqui que estão pegando ritmo nessa competição, que foi o que a gente prometeu, dar minutagem para esses atletas, mas não demasiadamente da base, porque a gente sabe que eles estão em formação, né? Mas não tenha dúvida, o torcedor pode ter certeza que a gente está tão confiante quanto eles, mas passo a passo, nunca perdendo a humildade de se preparar, a sabedoria de que nós vamos ter que correr e ralar como nós ralamos hoje, porque nós pegamos uma equipe muito boa, cara, muito boa mesmo. Tecnicamente foi a melhor equipe que nós enfrentamos até agora. Agora, é o que eu falo, nós temos nossas virtudes, nós temos as nossas qualidades, nós estamos levando isso para campo. Todos esses aspectos que tu falou aí, físico, técnico, tático, psicológico, uma mente muito forte, a gente tem levado para campo, pro dia a dia, porque nós temos nossos departamentos aqui que trabalham em conjunto, tem o departamento da fisiologia, da preparação física, da psicologia, enfim, da análise de desempenho, e todos muito competentes, cara. Falando dos atletas hoje ali, nós temos 4, 5 treinadores aqui dentro, entendeu? Então eu fico administrando muitas opiniões, mas obviamente a tomada de decisão é minha, aquele sazon final ali. Mas estou muito feliz assim com o desempenho de todos, principalmente dos atletas e do nosso torcedor hoje, que a gente conseguiu fazer com que o torcedor fosse para casa feliz da vida. Quando você toma 2-0
Você faz algum ajuste no time ou foi algo ali dentro que os jogadores, na mentalidade, no padrão do jogo, mantiveram e foram buscar o placar? E fala um pouquinho sobre os laterais também, porque o Dinho falou e eu achei muito interessante. O Edilson, uma vez eu fiz uma pergunta para você sobre ele, que ele não estava indo muito à linha de fundo, né? Não estava se apresentando muito no ataque. E hoje a gente está vendo o Edilson cada vez mais aparecendo, dobrando com o Thalisson, enfim. E o Boni também aparecendo em algumas oportunidades, já cada vez mais, né? Aprimorando essa parte ofensiva. Fala um pouquinho desses laterais e dessa mudança, se você fez alguma quando tomou 2-0, por favor. Cara, o que eu abordo com eles, independente do placar, que vai acontecer em algum jogo, em algum momento das nossas vidas aqui, da gente sair perdendo. Então, o que eu bato muito na tecla é a gente não desorganizar. Porque o momento que a gente desorganiza, a gente vai fazer algo que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Entendeu? Não replica aquilo que a gente está exercitando, ensaiando muito no dia a dia. E não é pouco. Essas nossas movimentações ofensivas, essa construção. Por exemplo, o jogo hoje é domingo, né? Sexta-feira a gente fez um treino exaustivo de construção no campo do adversário. Então, assim, a gente em nenhum momento vai treinar lá algo que não vai levar para o jogo. Então, o tema é não desorganiza. Mantém organizado e fazendo aquilo que treina. Para ser mais simples assim. E sobre os laterais, eu usei uma palavra uma vez, vocês vão lembrar de equilíbrio, né? Do Edilson, né? Então, ele é um cara que vinha alguns anos ou algumas temporadas sendo usado como ala. E aí, ele é muito mais ofensivo do que defensivo. E a gente, como constrói com uma linha de 4, 2 zagueiros, 2 laterais, a gente buscou o equilíbrio. Hoje o Taboca vem buscando esse equilíbrio também, porque é um atleta muito ofensivo. Então, assim, mas por que o Boni está jogando? Porque o Boni é mais equilibrado. Não tenho dúvida, vou falar para vocês que eu falei do Thales, não tenho dúvida que o Taboca vai ter as condições totais de ser titular da nossa equipe, não tenho dúvida, cara. Um atleta que vem evoluindo muito bem, fez um grande jogo agora lá na Copa Norte, né? Contra o Trem, jogaço, fez um jogo muito bom, mas o nível de dificuldade hoje era maior que lá, era maior, toda humildade ao Trem, mas o nível de dificuldade hoje precisava um lateral mais equilibrado ali, porque vocês viram o poder ofensivo dos caras, né? Todos passaram por Série A recentemente aí, jogam 1, 2 toques na bola e em poucos toques estão na frente, criando. Mas é isso, cara, acho que é o equilíbrio, tanto na vida nossa quanto no trabalho, nós temos que buscar esse equilíbrio aí, a gente, graças a Deus, está bem equilibrado. Treinando num gramado excepcional como é do centro de treinamento, num jogo como esse que a chuva prejudicou, né, a qualidade do gramado, acaba também prejudicando o desenvolvimento do jeito que tu queres do time? Rapaz, depois desse jogo, se eu falar em desenvolvimento, eles vão me xingar. Mas eu vou te falar uma coisa sobre o gramado, porque nós temos 2 caminhos aqui. Um ficar reclamando e o outro é botar para quebrar. Azar. Se for gramado bom, nós vamos botar para quebrar. Se for ruim, nós vamos botar para quebrar também. Tem o que fazer. Ficar reclamando, temos 2 caminhos, meu. É baixar a cabeça e trabalhar em cima do gramado que nós tiver à disposição. Boa noite, Tomás, de volta aqui no terceiro tempo da Rádio Clube. Presidente Mastuma, que vitória, hein, presidente? É a vitória da raça, a vitória de quem acredita, a vitória que é o DNA do nosso time em 2026. Então a gente está muito orgulhoso do que foi a entrega dos atletas. Isso reflete um pouco também do que a comissão técnica prega e que a diretoria acredita. Presidente, a gente não pode também deixar de falar, embora a vitória foi muito importante. Aliás, um ponto a se ressaltar: domingo à noite, chuva, 8 mil torcedores. A gente aplaudir essa torcida, né, presidente? Sem dúvida. O Fiel sempre é incrível, a gente sabe que muita gente não recebeu ainda, né? Não estamos ainda no 5º dia útil e domingo à noite todo mundo já está se preparando, né, para ver uma TVzinha, ver um Fantástico e acordar para trabalhar no dia seguinte. E mesmo assim o pessoal está aqui apoiando, muita gente vem de ônibus, a gente sabe das dificuldades e a gente é muito grato sempre por essa imensa torcida que nos apoia jogo a jogo. O coração está mais calmo? Eu sempre tive calma, porque eu sempre acreditei. E, presidente, e o Castro? Foi que a diretoria, ela se posicionou, houve a nota, né, há pouco no press que isso foi divulgado. O Maia falou há pouco na Rádio Clube também, amanhã haverá uma reunião. O que o presidente tem a falar também com relação a isso, a Fiel Bicolor? Bem, eu desconheço alguma nota oficial do Paysandu. No press kit, saiu no press kit. Não é oficial nosso. Uhum. Não, press kit do clube. Então eu vou até ver
Esse assunto, em tese, não era para ser objeto de nenhuma nota. Eu não gostaria de falar da questão muito interna do clube. A gente sabe que o ser humano, ele tem que ser visto como um todo, né? 360, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, e as pessoas estão aqui para se desenvolver, para que sejam apoiadas, mas quando elas querem também, né? Então, o Paysandu sempre faz de tudo para abraçar os atletas, mas a gente tem também como uma premissa da nossa gestão a disciplina, certo? O respeito e o compromisso com o Paysandu. Isso a gente nunca vai abrir mão. Por falar em abraçar os atletas, o Marcinho tá aqui, tá todo arrebentado. Um abraço no Marcinho pela vitória, né, presidente? Marcinho. Eu tava contando pro Marcinho, como são as coisas, né? Eu ia até falar com ele antes do jogo, acabou não dando tempo. Exclusivo aqui na Rádio Clube, viu, Tomás? É que às vezes a gente tem que aproveitar os momentos da vida pra gente fazer. Né? Cada partida que o Marcinho joga, que a gente acompanha, é um momento único, que não volta mais, né? Então hoje, mais uma vez, o time deu o que tinha, né? Entregou tudo. E na final do Campeonato Paraense, eu puxei o Marcinho, falei: Marcinho, quero que tu entregues a faixa de capitão, né? Que tu does essa faixa de capitão para uma pessoa muito especial, que era a irmã do suíço. Né, que era uma senhora que tinha muito boa saúde, né, vem a ser até por afinidade, tem um parentesco comigo, 96 anos, né, Dona Antônia, e uma pessoa muito querida, e a Dona Antônia faleceu hoje. Faleceu hoje, nos deixou, né, e nós entregamos essa bela vitória para ela, né, e o Marcinho naquela oportunidade também entregou a faixa de capitão. Eu tenho certeza que se não foi uma das últimas, se não foi a última, foi uma das últimas alegrias que ela teve na jornada dela aqui na Terra. Isso é um ponto interessante, né, Marcinho? Boa noite, Rádio Clube do Pará. Esse engraçamento, né? Time, elenco, torcida, esses 4-2 hoje vieram para coroar essa noite, né? É verdade. Jogo difícil, né? A gente começou perdendo 2-0, um placar difícil para se reverter, ainda mais no primeiro tempo, né? Mas a gente teve resiliência, a gente pôde suportar bem ali a pressão. Fizemos o primeiro gol, a torcida veio junto com a gente, nos ajudou, a gente fez o 2-2, conseguimos virar. Então é o trabalho está sendo bem feito no dia a dia, então é glorificar o nome do Senhor pela essa virada aí, porque é uma virada muito boa, que dá mais moral ainda pra gente jogar quarta-feira essa semifinal e, se Deus quiser, conseguir classificar pra final, que é o mais importante. E Marcinho, nossos comentaristas ao longo da transmissão e ao longo dos programas também têm falado muito com relação à tua sequência absurda de jogos do Paysandu. A minutagem está muito alta. E hoje foi falado que houve meio que um pouco de queda de rendimento, só do gramado. Tá batendo cansaço por conta dessa sequência de jogos, Marcinho? Fisicamente, como é que tu tá? Cara, fisicamente eu tô bom, eu tô bem, né, cara? Porque eu tô jogando todos os jogos em uma sequência absurda. Mas o mais importante é a entrega, né? Determinação dentro de campo, a vontade, isso aí nunca vai faltar. Então eu tô muito feliz. É claro, às vezes eu não vou conseguir fazer meu futebol, ainda mais um jogo como hoje, um jogo bastante truncado, campo molhado, campo pesado. Então eu tô muito feliz. O que mais importa é a vitória do Paysandu, é os 3 pontos, então é isso que mais importa. Agora é o Águia de Marabá. Exatamente, vamos embora. Beleza, então tá o Marcinho, Cláudio, Tomaso e Rui. Portanto, com isso, falamos com o presidente Mastume, agora com o Marcinho. Encerra minha participação aqui no terceiro tempo da Poderosa Rádio Clube. Abraço a todos, boa noite. Volto amanhã na programação da Poderosa. Obrigado, Magno Fernandes, parabéns pelo trabalho. Vamos direto para... Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.